quem está realmente a caráter hoje é nosso amigo Esquilo, né? Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Ai, deixa eu... Bom dia, Ana Luísa. Deixa eu voltar, Luísa, que tinha voltado ao normal, eu fui enfiar o esquilo lá na frente, aí o trem escureceu de novo. Vamos ver se você consegue voltar. Com muita calma. Ai, 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 ai. Deu. Deu mais ou menos, tá bom. Ok. Vamos lá, queridos. Depois desse momento de revelação junina, vamos, né, dar sequência aos nossos trabalhos, certo? Eu tinha... lembrei. A gente vai começar a falar sobre o Ateneu hoje, certo? Hoje eu vou, né, eu tinha começado a falar, tinha só colocado ali algumas características, porque eu falei para vocês que o livro O Ateneu, ele era um livro que tinha muitas características misturadas, né? Tem gente que fala que ele é naturalista, tem gente que fala que ele é mais realista, tem gente que fala que ele é expressionista, que era um movimento que estava surgindo à época, tem gente que fala que ele é impressionista, né? Que também era outro movimento que estava surgindo na época. E, na verdade, o Ateneu é o Ateneu, né? Ele tem realmente muitas características, né, de várias vertentes artísticas da época, tá certo? Então, vamos só recapitular nossa vida, gente. Hoje eu falo de o Ateneu, certo? Se der tempo eu falo de mais alguma coisa, talvez eu fale do Mulato hoje, tá certo? Amanhã eu vou me dedicar ao Cortiço, tá certo? Eu tenho que falar mais um pouquinho mais das características mas à medida que eu for falando das obras, eu vou falando mais das características do naturalismo também, tá certo? E aí na semana que vem, deixa eu ver, é na semana que vem que a gente combinou? Deixa eu só olhar aqui na programação rapidamente para não falar besteira para vocês. Chance. Fica de boa aí. Estou aqui nos meus documents. Programação junho, unidade sul. Eu já vou aproveito e compartilho com vocês aí. Lembrando, gente, que essa programação, ela é mais assim, para a gente ter uma orientação. Gente, não posso fazer 5 treinos. Oh, meu Deus. Mais para a gente ter uma orientação das coisas que vêm por aí, do que a gente ter que seguir 100%. Ah, meu Deus, agora o trem não quer. Do que a gente tem que seguir 100%. Porque, por exemplo, a gente tinha feito a programação de maio, bonitinha, mas aí vieram as 2 semanas lá, mais de periquito, de revisão, né? Então, vamos ver. Até paro de falar para ver se trem. Ok. Então, quer dizer, na verdade, a gente. Na verdade, eu não fiz exatamente revisão, né? Eu fiz ali um complemento com vocês com os livros, com os contos do Machado, certo? Mas a gente ficou mais tempo lá para poder, né, dar tempo para o pessoal fazer revisão, aquela coisa toda. Então, mas é para você ter uma orientação, né, um norte do que vai rolar aí nos próximos dias. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Deixa eu share the screen com vocês, para vocês verem aí o que está rolando. Hoje, né, então, a gente vai falar de naturalismo, né, pela introdução e as características. Tá, hoje eu vou falar mais das características do naturalismo, mas assim, eu já comecei a falar, eu vou falar um pouco mais e vou começar o Ateneu, que eu já tinha começado até a mencionar ele com vocês na semana passada, certo? Amanhã eu já vou para o Cortiço, certo? Aí, no dia 12, a gente já vai ter o Criolo, tá? Aqui é importante lembrar o seguinte, quinta-feira que vem, nós não temos aula, é feriado. Mas na sexta vai ter aula normal,
de acordo com os periquitos, tá? Triste Fim de Policarpo Quaresma é realismo ou naturalismo? Nenhum dos dois. Triste Fim de Policarpo Quaresma é pré-modernismo. Já é lá na virada do século, né? Na virada do século, não, já é no começo do século XX. O Brasil já era república nessa época. Né? Beleza? Então, gente, o Bom Crioulo, esse livrinho desse tamanhozinho, é para a semana que vem, para sexta-feira, tá bom? Eu vou fazer a análise dele na sexta-feira. Ah, você vai fazer sabatina? Ah, eu tô pensando. Tá? Aí, Raul, tá, mas assim, se não der tempo de você fazer sexta-feira que vem, mas eu acho que vai dar tempo, né? Acho que dá. Eu vou, porque aqui ainda tem umas outras coisas que eu quero fazer. Hoje eu quero falar de um mulato que eu não coloquei aqui, né, que é um livro importante. Então, mas até amanhã a gente sabe se o Bom Crioulo vai ser realmente na sexta ou se vai ser só na outra quinta, tá bom? Mas vai se preparando que isso aqui, né? Espera-se que você leia isso aqui em muito pouco tempo. Espera-se, né? Espera-se. Tá certo? Então, bora lá. Daí depois vem a escola. Que dia que nós vamos fazer a escolha do livro do terceiro bimestre, meninos? Sexta-feira, dia 19, tá? Na sexta-feira, dia 19. Então, eu vou organizar com vocês. Aliás, deixa eu já falar isso para vocês direitinho. O que nós vamos fazer dia 19? Dia 19, nós vamos, né, pegar, vocês vão fazer. Eu já vou, na verdade, colocar para vocês as sugestões que me foram dadas. Aí, na semana que antecede o dia 19, né, tipo na segunda-feira, dia 15, né, eu já vou falar para vocês. Mandem para mim, né, as sugestões ou a sugestão de vocês para que eu já deixe separado. E aí, eu vou, durante essa semana, vão me mandar sugestões, todas as turmas, certo? E aí eu vou pegar dessas sugestões, né? Não sei se vai ser todas, né? Porque eu não sei se vai dar tempo de falar de todas as sugestões que vão surgir. Mas eu vou pegar ali umas 25 das sugestões que vocês me derem, e essas vão ser as sugestões, né? Mais umas 2 ou 3 sugestões que eu vou dar, né? E isso vai ser o menu que vocês vão ter. E aí, no dia 19, eu vou, né, pegar uma fotinha de cada capa do livro, de cada um desses livros, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, certo? Um pouquinho, tipo, né, 1 minuto no máximo, certo? Vamos ver se vai dar tempo de fazer um dia só, né? Vamos torcer. E aí eu vou falar, tá? Aí vocês vão ter a oportunidade daqueles livros que eles estão, e aí eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, porque, obviamente, eu vou falar do livro, botar a capinha dele aí, né? E aí depois ele vai desaparecer. Agora a pessoa que não sabe desligar o alarme, beleza, ok. Aí, aí você vai ver, ok, apareceu o livro lá, tal, né? Aí você escreve o nome do livro, né? Aí você escreve o nome do livro e aí você fala assim, né? Bota um comentário na frente, suspense psicológico, a história da menina, não sei o que das quantas. Gostei. Para na hora que for para votar, você lembrar do que falava, né? Porque é verdade. E aí você vai poder votar em 2, certo? Você vai poder votar em 2. Entendeu? Você vai poder votar em 2. Aí eu vou chegar e falar assim, depois que eu já falar dos livros, falar, ok, quem vota nesse livro? Aí vocês vão levantar a mãozinha, eu vou anotar quantos votos tem o livro. Tá certo? Beleza? Raul, como é que você vai saber se a gente não votou mais de 2 vezes? Uai, gente, eu vou ter que confiar na minha memória, né? E vou ter que confiar em vocês, porque não tem como eu verificar isso de outra forma, tá certo? Mas a gente já conhece o nome, né, do povo, aí vai você parecer demais. Tem gente você colocar quem fez a sugestão. Tem jeito de você colocar quem fez a sugestão.
Hã? Tem gente de você colocar quem fez a sugestão para poder perguntar o porquê da sugestão. Ah, sim, né? Isso mas isso assim, geralmente eu faço isso, certo? Mas eu vou pedir, mas geralmente eu faço isso na sala de aula, certo? Quando, por exemplo, porque na sala de aula eu não peço essa coisa prévia, entendeu? Então, quando eu faço na sala de aula, eu vou chegar no dia tal, dia de 19 de junho, cheguem com as sugestões de vocês. Aí eu vou perguntando para quem tem sugestão e vou colocando a sugestão no quadro. Aí, quando eu não conheço o livro, aí eu peço para a pessoa que indicou aquele livro falar um pouquinho sobre ele. Então, é importante que você, né, nesse esquema, né, presencial, né, é importante que você chegue sabendo um pouco sobre o livro, tal, não sei o quê. Agora, nesse caso agora que a gente vai estar online e eu vou precisar ser mais rápido, aí quando vocês forem mandar sugestão para mim, eu já vou procurar saber do que é o livro, tá certo? Na sugestão que você vai me dar, você já vai colocar um pouquinho do que você quiser lá, certo? É, enfim, eu vou procurar saber se eu não conhecer o livro, tá certo? Porque no dia, aí eu falo, Raul, mas eu não, queria falar um pouquinho sobre o livro e tal, não sei o quê. Vamos ver, vamos ver se na hora dá tempo, vamos ver como é que vai funcionar essa logística, tá certo? Mas de qualquer forma, eu já vou me preparar anteriormente, né, para poder falar sobre as sugestões que aparecerem, tá certo? Raul, então, como é que é? É para a gente mandar para você as sugestões, uma sugestão só por pessoa, tá, gente? Né? Raul, eu não tenho sugestão nenhuma, eu quero ver o que o povo vai escolher. Não tem problema, até porque se todo mundo sugerir, vão ser 100, né, 100 do Sul, mais 150 aí não tem jeito nem de fazer votação com 250 livros, né? Tá certo? Então, se você, não, eu quero ler esse livro, nossa, eu vou falar daquele livro, nossa, aquele livro que você falou, Raul, oh, nossa, eu vi esse livro antes de começar a pandemia, eu vi na livraria, eu gostei demais dele, nossa, esse aqui vai virar filme, que eu vi que ele vai virar filme, eu quero ver, sabe? Então, se você tem uma sugestão bacana, né, você vai falar para mim a partir do dia 15, e aí essas sugestões serão, né? Se tiver sugestão demais, eu vou reduzir, né, para umas 25. Que critério você vai utilizar para fazer essa lista final? Não, por exemplo, eu não quero que seja livro que faz parte de série, certo? Então, por quê? Porque a gente não vai ler série. No chat é no dia. Não, vocês vão me falar. Não, vocês vão me passar a sugestão do livro na semana do dia 19. Então, a partir do dia 15, eu vou avisar para vocês, gente, a partir de segunda-feira, dia 15, vocês podem me mandar Instagram, WhatsApp, com e-mail, com a sugestão do livro. Tá certo? E aí eu vou juntando ali as sugestões, dia 15, 16, 17, 18, porque no dia 19, né, eu vou pegar as sugestões que tiverem sido selecionadas e vou colocar, né, para votação com vocês. Tá certo? Aí agora, aí você fala assim, Raul, como é que você vai fazer para selecionar? Geralmente não tem 60, 70, não. Geralmente tem umas 30, 40, né? Que eu vou tentar reduzir para aí umas 20, até para facilitar a escolha de vocês. Mas eu vou pegar, por exemplo, né? Que critérios que eu uso para fazer essa lista aí de uns 20, mais ou menos? Bom, a importância do livro, né? Se for um livro clássico, se for um livro, né, tal, isso aqui, o tamanho do livro, né? Porque tem gente que pede Os Miseráveis. Eu não vou pedir para vocês lerem Os Miseráveis, gente. Por quê? Os Miseráveis são 2 calhamaços de quase 1000 páginas cada um, né? Eu pedi para vocês lerem Os Miseráveis é pedir para que vocês não leiam, né? Então, por mais que seja maravilhoso, não vou, certo? Bom crioulo, tem gente que não vai ler, imagina Os Miseráveis, certo? Então, eu vou tomando esses cuidados. Livro que faz parte de série, tá fora, né? Por mais que eu ache Harry Potter incrível, são 7 livros, não é um, sabe? Então é toda uma história, sabe? Então são livros, então vamos usando esses critérios aí que eu já estou avisando para vocês, para que vocês possam escolher, tá certo? Pode ser esses livros tipo de mindset, não sei o quê. Gente,
Eu não sei se algum pai de vocês ou irmão é coach, mas espero que seja um bom coach, mas coach não é literatura, coach não é nada, tá bom? Então, nada de coach, por favor, tá bom? Por favor, literatura, literatura, tá certo? Ai, ai. Vai lá. Então, entenderam? Tá? Então, vocês vão escolher, né? Quem quiser pensar em uma sugestão, e aí, a partir do dia 15, eu vou avisar para vocês, para chegar mais perto, eles lembrarem, e aí eu vou pegando essas sugestões para a gente botar em votação. Então, vamos lá. Chance. Vamos ver se o esquilo volta à luz. Volta à luz para a gente, esquilo. Ó. Ô, esquilo, você estava indo muito bem. Ah, que saco. Livro de quantas páginas aí indicado? Ah, gente, um livro livro normal, né? Um livro de 200 a 350 páginas, né? Por aí, um livro normal. Às vezes nem precisa ter 200, né? Por exemplo, o Bocriol tem 95. Gente, será que agora vai firmar? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Firmou, 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 firmou. Ah! Agora tem que ficar quieto, parado, assim. Né? Um livro normal, gente, né? 200, 300 páginas está valendo. Só não venha com um livro de 800 páginas, vão ter bom senso, né? Um em cada 100 de vocês já leu um livro de mais de 500 páginas, né? Então, chance, tá bom? Vamos lá, então. Queridos, vamos falar, então, de o Ateneu, né? Como esse livro que meio que fica nessa transição entre realismo, naturalismo, expressionismo, impressionismo, etc. Né? Eu falei para vocês que o livro conta a história de um garoto, né, de 11 anos de idade, chamado Sérgio. Né? O livro tem esse caráter memorialista, né, que parte da literatura realista gosta de fazer, principalmente o Machado de Assis, né, memorialista como em Memórias Próximas de Brás Cubas, memorialista como flashbacks como em O Enfermeiro, né, como em Missa do Galo, né, memorialista como em Dom Casmurro, memorialista, né, já que ali nada se sabe se é verdadeiro ou o que é verdadeiro. Então, o Ateneu segue também essa coisa memorialista, o que o aproxima dessas outras obras para que dê aprofundamento psicológico ao personagem central, principalmente, que é o Sérgio. Tá certo? Quando o livro começa, você tem, né, a frase famosa em que o pai diz ao filho, né? Vais encontrar o mundo, disse meu pai, à porta do Ateneu. Prepara-te para a batalha, prepara-te para a luta. Certo? E, né, lembrando, comecei a falar sobre isso no final da aula passada, o Ateneu, gente, ele era um colégio para elite. Um colégio para elite que era, assim, o grande orgulho do diretor Aristarco, né? O Aristarco, ele gostava muito da ideia de ser uma pessoa de prestígio na sociedade fluminense, por ser o diretor de um dos colégios da elite, dos filhos da elite, né? Um colégio que formava o futuro da nação, né? Só filhos de pessoas importantes estudavam ali, ou a maioria. Então, e ele era um sujeito respeitado no meio da sociedade, né, da época, né? Por quê? Porque as pessoas admiravam o trabalho dele, admiravam o colégio dele, acreditavam, né, que ele era assim um grande formador da nova geração e aquela coisa toda. Então, muito essa coisa da aparência. E o Aristarco fazia muita questão dessa aparência, certo? Só que uma das questões que o Raul Pompeia vai colocar em O Ateneu é exatamente essa diferença imensa que existe entre aquilo que você deu ódio dele enquanto você lia o livro, né? O Aristarco, ele é uma figura
ele é uma figura, né? Ele é quase que assim, que caricato, né? E isso aproxima muito ele do naturalismo, porque o naturalismo trabalha muito com o exagero, né? E isso também é uma característica exatamente do expressionismo, o exagero, né? Nas descrições, certo? O exagero das descrições das personagens. Se você pega, por exemplo, quer ver para você entender o que é expressionismo? A obra mais famosa do expressionismo, que provavelmente, né, que todo mundo conhece, é o quadro O Grito, do Edvard Munch, né? Que é aquela figura na ponte, né? Então, você entende a ideia da distorção e do exagero como uma característica bem típica do expressionismo. A descrição feita de alguns personagens beira o expressionismo, né? O exagero, né? O Aristarco, o exagero de vaidade dele, o exagero de postura dele, o exagero, sabe? Então, né, por isso o pessoal tem gente que fala que tem um caráter expressionista também no Ateneu, certo? Principalmente nessa figura do Aristarco, certo? É, então, quer dizer, o Aristarco é aquele sujeito, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, certo? Um sujeito que não dá o devido valor à esposa, que é uma santa, que é a Ema, certo? Que trata os alunos de forma completamente desigual. Os filhos dos ricos podem fazer, inclusive, as coisas mais erradas que vão continuar sendo paparicados, e os filhos de famílias pobres geralmente não são ou esquecidos ou sempre estão no foco do livro de notas que ele tem, né? Que é um livro que ele anota todas as coisas ruins que o aluno faz, certo? E que isso prejudica muito o aluno, né, para a família e até, né, caso algum dia precise da recomendação, né, do diretor Aristarco para esse menino na vida profissional e tudo mais, né, já que ele era um homem influente na sociedade. Então, quer dizer, por trás daquela maravilha de um colégio, né, que vai formar o caráter e transformar aqueles meninos em homens, né, e em grandes líderes do futuro, você vai vendo a partir da própria figura do diretor o quanto aquilo é muito mais aparência do que realmente essência. Aí o aspecto realista, né? Por quê? Porque o realismo vai fazer essa crítica à sociedade burguesa, essa crítica às estruturas sociocapitalistas, né? E essa coisa da imagem social, do status social, enquanto por trás tudo isso está corroído, né? Os realistas fazem isso, e o Ateneu faz também. Daí a sua pegada realista. Beleza? Tá certo? É... E aí, então, a gente vai acompanhar a trajetória de Sérgio. E assim, a estrutura de o Ateneu, gente, é uma estrutura bem de novelão, sabe? Parece, se você, se os temas não fossem tão ousados, pareceria mais um romantismo, assim, certo? Só que não tem nada de romantismo, porque o Raul Pompeia, ele vai tocar em várias feridas, várias coisas que não tinham sido discutidas de forma clara na literatura anteriormente, certo? Por exemplo, a questão da sexualidade na adolescência, certo? Gente, o livro tem muita insinuação de homossexualidade. E é um livro de 1888, certo? O próprio Sérgio, né, vai passar por situações em que ele próprio vai questionar a sexualidade dele, certo? Mas aí você fala assim, Raul, mas isso aí não é natural das descobertas de alguém na adolescência, na pré-adolescência, né? Confundir as coisas e tudo mais? Sim, mas é porque esse assunto nunca tinha sido tratado antes na literatura de uma forma tão clara. Porque o que vai acontecer? O Sérgio, ele chega nesse lugar, que é só para garotos, o lugar, né? Esses internatos apenas para garotos. Gente, eu vou desligar o WhatsApp aqui, porque o povo fica o tempo todo mandando coisa. Sai do WhatsApp, gente. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. Vai lá. É...
Mas eu, mas eu acho que é grupo de trabalho que está falando. É o grupo de trabalho que está falando. Vai lá. É, então, o que acontece? Se era crime falar sobre isso. Crime não necessariamente, até porque uma coisa é você falar sobre o assunto de uma forma elogiosa e etc, etc. Outra coisa é você mostrar que acontece, né? Havia uma questão, né, de pudor moral que as pessoas não gostavam, não falavam muito sobre isso, era um assunto meio que proibido. Mas, né, aqui ninguém estava, né, no Ateneu, não existe um elogio da homossexualidade ou coisa parecida. Nem o Bom Crioulo, que é muito mais explícito do que o Ateneu, né? Muito mais. Certo? No Ateneu ficam sugeridas determinadas relações. Sugeridas. Em O Bom Crioulo, não. Né? O Bom Crioulo vai ser o primeiro livro que vai tratar de uma relação homossexual na história. Ele é de 1895. Só que a forma como vai ser tratada é que é diferente da forma como a questão da homossexualidade é tratada hoje nos livros e nos filmes. Né? Obviamente, uma forma muito mais conservadora, e etc, etc. Mas depois a gente vai ver quando for falar desse livro especificamente. Tá certo? Em O Ateneu, o que acontece, gente, é que assim, as situações vão passar pelas experiências do Sérgio. Né? Então, por exemplo, o Sérgio ele vai chegar, ele é um dos menores, ele é um dos mais novos do Ateneu, a maioria dos outros meninos já tem 12, 13, até 14 anos, certo? Assim, ele meio que vai ser... Nossa, Bocriolo, já no primeiro capítulo, descrição de alguns personagens, já me deixou com suspeitas, né, que isso ia acontecer. Uhum. É verdade. Então, tá. Aí você tem os personagens adultos, né? O Aristarco, a Emma, que é a esposa do Aristarco, né? Que vai ser meio que uma figura materna naquele lugar, porque eles moram numa casa ali, né? Dentro, próximo ali do Ateneu. Ah, ah, a Emma, ela meio que vai acolher os meninos, né, em determinadas situações. Inclusive, em um determinado momento, o Sérgio vai ficar doente e, em vez de ele ir para casa, ele vai para a casa do Aristarco ser cuidado pela Emma, né, que vai ser meio que a enfermeira dele, né. Tem até uma versão que eu estava vendo, né, na internet, tem até versão em quadrinhos, gente. O pessoal tem isso, né? O que eu não acho ruim, não. É legal ter opção para quem morre de preguiça de ler, entrar em contato com as obras, né, por meio de quadrinhos. Vocês não, tá, gente? Vocês já têm 16 anos, a gente espera que você, né, consiga ler alguma coisa, né? Mas, por exemplo, você tem a versão da Ateneu em quadrinhos. Aqui você tem, né, algumas das cenas, né? Aqui provavelmente é a cena da briga que vai dar ruim. Aqui a dona Emma, aqui o busto de bronze do Aristarco, né? Aqui provavelmente é a Ângela, que é uma das empregadas, que vai ser motivo de um crime passional que vai acontecer. Aqui está fazendo referência a uma cena que é a da piscina, do banho, né? Que o Sérgio vai quase afogar, e aqui está a figura central do Sérgio, né? Aqui, ó. O meu colégio é apenas maior que o lar doméstico. O amor não é precisamente o mesmo, mas os cuidados de vigilância são mais ativos, né? Então ele contando aqui as maravilhas do colégio dele, né? São as crianças os meus prediletos. Os meus esforços mais desvelados são para com os pequenos. Se adoecem e a família está fora, não os confiam um correspondente. Trata-os aqui. Minha senhora é a enfermeira. Queria que os vissem queria que o vissem os detratores. O que são os detratores? Né? Detratores são aqueles que falam mal, ou os que criticam o Aristarco, né? E etc, etc. Né? Ele falando, queria que, né, os meus críticos vissem como é que funciona, né, o carinho que eu tenho com esses meninos. Né? Então, abriam-se as aulas a 15 de fevereiro. Tal. Então, você tem aqui
algumas imagens, né, dessa versão em quadrinhos de O Ateneu. Tá certo? E aí, então, você tem esses personagens, tem a Emma, tem a Ângela, que é essa empregada da família do Aristarco, que vai ser, né, se não me engano, ela é descendente de espanhol, uma coisa assim. Eu não li essa versão. Eu não li essa versão. Eu só estava procurando umas imagens e aí achei essa versão em quadrinhos aí para mostrar para vocês, mas eu não li, não. Eu li a bruta mesmo, a normal. E aí, gente, você vai ter, né, essa sucessão de personagens que vão passar pela vida do Sérgio, né? Você tem o primeiro, ele vai entrar em contato com o Rebelo vai ser meio que o cara que vai, a princípio, orientá-lo, né? O Rebelo era um bom aluno, aquela coisa toda, certo? Mas é interessante como as relações do Sérgio, elas vão sempre esbarrar em coisas que ele vai perceber das pessoas. Ele vai perceber sempre o interesse, que não é só o em ser amigo, né, por parte desses rapazes com os quais ele vai, né, fazer amizade, né? O Rebelo era um menino que pensava muito nele, muito em como que ele vai ser que ele vai ser tipo assim, beneficiado, né? Tipo assim, é aquele cara que vai ser recomendado para ajudar o Sérgio, porque ele, Rebelo, era um queridinho do Aristarco, né? Um bom aluno, aquela coisa toda, tá certo? Aí depois vem o Sanches. O Sanches é uma figura bastante controversa no livro. O Sanches era maior e o Sanches vai ser meio que protetor do Sérgio, certo? Às vezes os meninos vão pegar no pé do Sérgio, o Sanches vai ser o cara que vai, né, espantar a galera, ou que não vai deixar fazer bullying com o Sérgio. Só que o Sanches, ele parece ter outro tipo de interesse ali, né? Tanto que vai rolar uma situação muito ambígua em que tem uma espécie de uma piscina, né? Parece uma banheirona, tá? Que esses meninos tomam banho nessa piscina, né? Tem o banho matutino nessa piscina. E o Sérgio, ele meio que vai quase se afogar. Só que existe uma suspeita de que ele vai quase se afogar, porque o Sanches vai atrapalhar ele, na verdade, e provocar o quase afogamento dele. Só que aí o Sanches vai salvar o Sérgio do afogamento. E isso vai gerar para o Sérgio uma sensação de gratidão muito grande em relação ao Sanches. Uma sensação de gratidão que o Sanches vai aproveitar, né, tornando-se ali protetor do Sérgio, mas cada vez mais, né, se aproximando fisicamente do Sérgio. Né? Então ali fica óbvia a intenção do Sanches. Certo? E aí vai ser quando o Sérgio vai sacar o que está acontecendo e vai se afastar do Sanches. Certo? Só que isso vai ser complicado, porque o Sanches ele vai começar para se defender, né? Sua aula termina em 5 minutos. Obrigado. Ele vai começar a se defender daquela da possível ameaça que o Sérgio, né, poderia falar sobre ele e tal, e o Sérgio vai começar a meio falar mal do Sérgio, o Sérgio vai começar a ficar meio pária ali naquele grupo, ele começa a achar as pessoas muito falsas, e ele começa também a achar que não está legal, e que ele não está conseguindo acompanhar as coisas direito, ele vai virar um aluno, né, complicado, vai começar a estar sempre no livro de notas do Aristarco, até que ele vai conhecer o Franco, né? E o Franco era um sujeito meio que, tipo assim, um pária, né? Um marginalizado pelo Aristarco e pelos outros colegas. E ele vai se aproximar do Franco, né? Porque meio se identificando com essa situação de exclusão, certo? Esse Franco, ele vai ser responsável por uma situação muito louca, né? O Franco, ele quer se vingar de todos os que o excluem e quer se vingar do colégio e do Aristarco. Então, ele coloca cacos de vidro na piscina, né? Para que os meninos, quando fossem banhar no dia seguinte, né, se machucassem. E ele conta isso para o Sérgio, certo? E o Sérgio fica doido, né, no meio da noite, mal consegue dormir pensando no que pode acontecer e que ele seria cúmplice disso, né? Só que o zelador vai ver esses cacos, ele vai limpar a piscina antes, né? E aí não vai evitar que isso aconteça. Então,
você vai ter toda hora, gente, esses dilemas, né, do crescimento, né, essas surpresas com as pessoas, né, essas decepções, né, das pessoas que parecem que são de um jeito, mas que tem sempre um interesse por trás. Isso é muito realista, certo? Só que aquele meio, né, aparentemente tão honrado e etc, e etc, e etc, né, vai começar a moldar muito do próprio Sérgio. Tanto que quando ele conhece um rapaz chamado Bento Alves, né, o próprio Sérgio narra que ele, em determinados momentos, ele vai se passar como... Parecia que os dois eram namorados, assim, né? Porque ele, às vezes, tinha uma mecha de cabelo, né, que caía no olho, ele ia, tirava a mecha de cabelo do olho dele, né? Ou ajeitava os óculos dele, né? Essas coisas de carinho que casal tem um com o outro. E, só que, assim, o Sérgio, quem tá contando isso pra gente, é o Sérgio já adulto, né? Contando a experiência que ele teve no Ateneu. Então, o Sérgio não virou homossexual nem nada disso, mas ele olha para aquilo, para a adolescência dele, e ele entende, né, que aquela era uma relação praticamente homossexual, né, que eles estavam muito tempo juntos, muito tempo sozinhos, né, aquela coisa toda. Agora, o Sérgio, aí vem a questão do naturalismo, gente. O Sérgio enxerga isso, adulto, ele enxerga isso como a influência daquele meio sobre ele. Então, quer dizer, ele tinha, né, a sua personalidade ainda em formação, como um garoto de 11 anos, certo? Ele chega no Ateneu com todas aquelas expectativas de engrandecimento e de amadurecimento, certo? E ele vai ter essas expectativas frustradas e muito do seu comportamento moldado, né, pelas coisas como elas realmente são naquele meio. Então, dentro dessa perspectiva, o que o Raul Pompeia está fazendo? Mostrando como que o meio vai influenciar o comportamento humano. Olha o homem produto do meio, o determinismo que eu falei para vocês, que é uma das principais características do naturalismo. Tá certo? Só que, ao mesmo tempo, o Raul Pompeia cria ali no Ateneu um microcosmo, um micro-universo da sociedade. Certo? Para mostrar os interesses, como as pessoas sempre fazem as coisas por interesses, como as pessoas são de um jeito na frente dos outros e são de outro jeito, né, atrás, digamos assim, né, por trás da máscara, por trás das franjas de seda, você vai ter as franjas de algodão, ou Igreja do Diabo aí, né? Por trás do status social. Então, quer dizer, toda essa parte é muito realista, é muito crítica ao ser humano e à sociedade. Né, nessa concepção do Ateneu como um microcosmo, como um micro-universo representando a sociedade da época. Então, aqui você percebe que tem o determinismo naturalista e tem a crítica social realista. Tá certo? Além dessas outras questões que a gente colocou, né, falando sobre o Periquito, né, sobre as outras influências expressionistas, etc. Tá certo, meninos? No final da história, você vai ter... Agora, Raul, mas, por exemplo, tá, essa situação ela vai mudar em algum momento? Vai, ele depois vai acabar se afastando do Bento, até porque ele vai, quando ele fica doente, que ele vai ser cuidado pela Emma, pela mãe, pela mulher do Aristarco, ele vai sentir uma atração física muito grande pela Emma, certo? Então isso vai fazer ele perceber que era muito mais a circunstância, talvez, de carência ou de isolamento que fazia com que aquela situação ali de proximidade demais com o Bento acontecesse, mas que, no caso, ele realmente gostava, era, né, que o mexia sexualmente, era a beleza e a delicadeza da dona Emma, né, a mulher do Aristarco, tá certo? Então, é um livro muito interessante, gente, é um livro, né, complexo, cara, eu sempre quis que o Ateneu virasse uma bela de uma minissérie dessas das 11 horas da noite da Globo, certo? Mas assim, bem feita mesmo, assim, ou uma série do Netflix, porque é um livro muito interessante, muito complexo e muito bacana para entender,
né, o pensamento realista, o pensamento naturalista. Alguém está falando alguma coisa? Então, no naturalismo não há uma crítica social profunda. O naturalismo, ele vai fazer, na verdade, uma experiência, uma análise, né, da sociedade, mas do homem como um produto da sociedade, certo? O homem como um produto do meio. O naturalista, ele está mais interessado em provar uma tese, Perigoli. Que tese? A de que o homem é produto do meio. E de que o homem é um bicho como o outro qualquer. A preocupação é mais essa. Não que não haja crítica social, mas a principal intenção do naturalista é fazer esse tipo de experimento sobre o comportamento humano, certo? Esse comportamento, essa discussão mais de crítica do capitalismo e de crítica do ser humano, da natureza humana em seu aspecto mais psicológico, isso é mais do realismo, tá? É mais do realismo. O naturalismo, ele é muito... Eu sou o cientista observando esse bicho-homem, né, agindo conforme o meio, conforme a coletividade, né, vai induzi-lo a fazer. Tá bom? Gente, eu passei 3 minutos da minha aula já, tá? Então, amanhã, né? Amanhã eu vou, se precisar falar mais alguma coisinha de finalizar o outro Ateneu, eu falo, né? Vou colocando mais algumas coisinhas sobre naturalismo e vamos entrar no livro que é considerado, né, a primeira obra que assim, que é naturalista de verdade, que é um livro chamado O Mulato, tá certo? Vou falar de O Mulato, do Aloysio Azevedo, e na sequência eu já começo a falar de O Cortiço, a obra mais importante do naturalismo. Tá bom, meus queridos? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Queridos, abração para vocês. Tchau. Até amanhã, meus queridos. Tchau, tchau. Até. Tchau.